a cultura pelos trilhos, as bandas de músicas formadas pelos trabalhadores da Estrada de Ferro Dom Pedro II, de 1889 a 1930. Esse projeto ele tem por objeto de estudo o fenômeno definido não como musical, mas iremos tratá-lo aqui dentro de um fenômeno cultural, em um sentido mais amplo, dentro de um discurso simbólico e de determinada realidade social. Esse trabalho ele é uma viagem no sentido de procurar reconstruir a trajetória de um fenômeno cultural, que também irá definir o espaço onde se articulam relações que constituem o mundo sonoro das chamadas bandinhas do interior. Destacamos que aqui analisaremos especificamente os grupos classificados como bandas civis e amadoras, desvinculadas das corporações militares, já que estas, por seu caráter profissional, envolvem outros aspectos e sistema de relações que não interessariam ao conteúdo desse trabalho. O fato, no entanto, não impedirá que sejam frequentemente citadas no corpus da pesquisa por suas diversas formas de relação que tradicionalmente têm mantido com os grupos de músicos civis amadores. Temos constantemente citações sobre bandas que vieram se formando no Brasil, e aqui já cabe uma análise bem interessante. Nós temos bandas que são formadas por escravos, por índios, mesmo que de forma rudimentar. Algumas fazendas de café, de cana-de-açúcar, contratavam maestros portugueses, franceses, alemães, para poder colonizar através da música os seus ali prestadores de serviço, escravos e índios e negros. Dessa forma, era um formato de europeização desses escravos, desses homens, dos índios, dos chamados índios. Nós aqui iremos abordar, basicamente, as bandas que vieram se formando por trabalhadores da Estrada de Ferro. Nós sabemos aqui, ao longo do trabalho, que várias bandas se formaram com trabalhadores da Estrada de Ferro em locais diferentes, em circunstâncias diferentes, em situações diferentes. Então, a nível de delimitação espacial, escolhemos então as bandas de músicas formadas pela Estrada de Ferro, pelos trabalhadores, aqui na região do Vale do Paraíba Fluminense, mais especificamente na vila de Entre Rios, que pertencia então à cidade de Paraíba do Sul. Essas bandas, por que eu cito bandas? Porque há indícios, há alguns documentos que citam que houve primeiro a formação de uma banda chamada Sociedade Musical Carlos Gomes, e aqui começa já a nossa investigação. Por que é que havia aqui esse grupo musical? Eles eram o quê? Ex-escravos? Eles vieram de onde? No momento em que ainda não há radiodifusão. Como então se toma conhecimento? Como então começam a iniciar um processo de organização musical? E a partir de 1905, 1907, a Central do Brasil resolve ampliar um espaço de manutenção que ela tinha na vila de Entre Rios para a manutenção dos seus trens. Com isso, esse espaço fica denominado depósito ferroviário. Era o terceiro depósito ferroviário de um total de 10. Nesses locais os trens faziam manutenção, nesses locais os trens ali passavam por reparos para poderem então seguir suas viagens. Quando resolvem ampliar, digo ampliar porque havia uma oficina muito rústica, depois resolvem ampliar. Com essa ampliação, eles trazem
uma mão de obra excedente que há em outros depósitos, como no depósito situado em Governador Portela e no depósito também que havia na localidade de Porto Novo do Cunha. Quando se chegam aqui, esses músicos que vêm para a cidade e são ferroviários, eles resolvem se organizar para poder se divertir, para poder participar dos eventos religiosos, esportivos, para tocar nos coretos aos domingos, para participar ativamente e trazendo uma musicalidade nos eventos da cidade. Só que há algumas questões aqui que precisam ser elucidadas, tais como esses músicos, eles estabelecem uma relação de poder. Seria um poder através da cultura, cultura através do poder. Por quê? Porque muitos que queriam trabalhar na ferrovia e não tinham oportunidade, eles então ingressam na banda, porque a banda é o espaço em onde os músicos são ferroviários. E aqueles que ingressam na banda automaticamente conseguem uma colocação dentro dos trabalhos ferroviários. Então, se estava desempregado, entrava na banda, começava a estudar música e tocar algum instrumento e conseguia trabalho na ferrovia. Da mesma forma, alguns músicos que não eram grandes profissionais, mas eram excelentes músicos, não eram então afastados, demitidos dos seus trabalhos, para que a banda não ficasse desfalcada. Os diretores das bandas, da banda, em especial do Grêmio Musical 1º de Maio, que é então a cerne da nossa pesquisa, os diretores eram também chefes, gerentes, engenheiros encarregados dos trabalhos ferroviários. Então a ferrovia, ela cria um laço com a banda ferrovia, onde ali para uma subsistir, a outra lhe dava suporte. E nós aqui ao longo do trabalho vamos investigando várias situações envolvendo mobilização social, construções de igreja, construções de clubes de futebol, mas tudo isso é resolvido pelos ferroviários em reuniões dentro da banda. Então a relação de poder se estabelece num ambiente de cultura. Esse é o objeto de nossa pesquisa que estamos desenvolvendo na tese de doutoramento em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ.